Bem-vindos à Anhanguera de Pindamonhangaba. Eu sou seu professor de Física Geral Experimental Mecânica, professor Dr. Anderson. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula. E como infelizmente a nossa aulinha não conseguimos gravar, então eu estou gravando este resuminho para vós, micês, não ficarem sem conteúdo, certo? Então vamos para o próximo slide. Existem várias grandezas, né? Como nós já falamos na aula anterior, na física a física é usada a partir de medições de fenômenos, né? Eu meço o meu fenômeno e eu tento modelar ele de uma forma matemática com algum conceito, tá? Então existem vários tipos de grandeza. Existem as grandezas escalares, são só valores, apenas números, como tempo, energia, trabalho, potência, quantidade de calor, potencial elétrico, fluxo de calor, força eletromotriz e força contra-eletromotriz. Mas também existem grandezas vetoriais, que você tem que dar uma origem, né? E temos que trabalhar com origem, a gente estabelece um ponto, e aí a partir dessa origem nós vamos definir vetores, né? E aí esses vetores representam as minhas grandezas vetoriais, ok? Eu tenho espaço, posição ou distância, velocidade, aceleração, força, quantidade de movimento, impulso, campo elétrico e campo magnético. Precisa decorar isso, tio? Não, mas precisa saber, né? Precisa saber o que é um e o que é outro. Então vamos para o próximo. Ah, mas como é que eu represento um vetor, professor? Uau! Então, ó, nós vamos estabelecer nossa regrinha. Nossa regrinha básica é qual? Olha, na lousa, quando nós tivermos a aula online, e aqui na nossa tela, na tela do seu computador, do seu smartphone, do seu tablet, olha, né? Ah, Marcelo, eu tenho um iPad, tá bom, seu iPad também. Nós vamos considerar o seguinte, opa, tá xzinho, né? Ó, da esquerda para a direita, o x é positivo. Da esquerda para a direita, o x é negativo, tá? O y vai estar para riba ou para baixo, quer dizer, para cima ou para baixo, tá? Se ele for para cima, ele é positivo, se ele for para baixo, é negativo. Nós definimos isso agora, tá? Eu sei que em outras matérias, como geometria analítica, o professor vai querer girar esses eixos, tá? Ele vai querer rotacionar. Mas aqui em Física Geral Experimental Mecânica, nós vamos fazer esse acordo, tá? Nós vamos fixar esse eixo. Então, toda vez que eu falar de eixo Y, você imagina que na sua tela vai ser para cima ou para baixo. Toda vez que eu falar de eixo X, é esquerda ou direita. Tudo bem? A origem, eu posso definir, eu vou definir, tá? Uma coisa legal de vetores é o seguinte, tá vendo esse vetor I? Ó, olha aqui, ó, o meu vetor I. Eu posso deslocar ele, desde que eu mantenha a direção, o sentido e o tamanho. No caso, esse vetor I, ele tem um nome especial, que chama versor I, tá? Porque ele sempre está no sentido positivo de x e o módulo dele é sempre 1, tá? Então ele não varia. Ele está aqui, mas ele pode estar em qualquer parte da minha tela, né? Desde que ele tenha essa direção e sentido e módulo igual a 1. A mesma coisa no eixo Y, eu tenho um versor que a gente vai chamar de J, tá? E ele sempre vai ser unitário, sempre vai ser para cima e pode estar em qualquer ponto aqui. Eu posso definir a origem dele com qualquer ponto. Combinado? Em eletricidade, nós temos o eixo Z, tá? Que aí no caso seria saindo, esse aqui seria saindo da tela, positivo, e quebrando a tela se for negativo. Então se ele estiver entrando, deixa eu colocar aqui, ó. Se ele entrar, ele é negativo. E o versor dele, IJK. O versor dele é o versor K, tá? XYZ, IJK. Tranquilo, pessoal? Ó, esse combinado vale para o resto do semestre, ok? Então, Paulo se deslocou do ponto A para o ponto B, percorrendo 100 metros.
Tá aqui, ó, do ponto A ao ponto B, percorreu 100 metros, então eu tenho meu vetorzinho, né, como vocês podem ver. E o interessante é o seguinte, ó, eixo X está indo da esquerda para a direita, então positivo 10i. Né? Quando eu tenho a setinha, eu tenho que mostrar o vetor, tá? Nesse caso, 10i, eu tenho que colocar o metros. Aqui não foi colocado, mas preciso colocar o metros. Quando eu tenho as barrinhas de módulo, aí é só o valor. Ou, uma outra maneira também de colocar, é quando eu só coloco a letra sem o vetorzinho em cima. Eu sei que eu estou falando do módulo. Jorge se deslocou de C para... Opa, de C para a esquerda, então vai ser negativo, menos 18i. Mais o módulo positivo. Tranquilo? Beleza? Sem dúvidas. Próximo slide. Olha que interessante. Eu posso decompor, tá? Então, ó, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa e cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. O teorema de Pitágoras, o que que nos diz? Que o quadrado da hipotenusa é o quadrado, a soma do quadrado dos catetos. Ah, então eu tenho aqui meu triângulo retângulo, ó, sempre triângulo retângulo, tem a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Eu tenho aqui meu ângulo alfa, eu escolhi esse como ângulo alfa, eu poderia ter escolhido o outro, mas normalmente esse é o alfa, tá? Tô falando grego? Tô, alfa é letra A, lembra? A primeira aula que eu pus o alfabeto grego, tá? Como é que eu faço? A minha dica básica é o seguinte: se eu quero saber esse lado aqui, ó, cateto que está colado, o cateto que está colado ao ângulo é o cosseno. Então, cosseno é o cateto colado sobre a hipotenusa. Ó, cosseno de alfa é escrito adjacente, mas a dicasinha é colado. E o seno é o cateto separado. Ó, seno, cateto separado dividido pela hipotenusa. Seno, cateto separado pela hipotenusa. Cosseno de alfa, cateto colado. Uma dicasinha, né, para lembrar. Ai, nossa. Então eu posso decompor, né? Ó, eu tenho meu f, meu vetor f, né? Eu posso decompor ele em f de x e f de y. Ó, lembrando que esse f de y eu posso colocar ele aqui, por isso que eu coloquei essa setinha mais escura, tá? Esse aqui é meu f de y. Eu mudei ele de posição, a posição inicial, mas mantive o tamanho, direção e sentido, ok? Fácil? Como é que eu faço para achar? Olha, normalmente, poucos exercícios eu vi ângulo beta. Normalmente, o ângulo que se refere é o ângulo em relação ao eixo x e o vetor. Beleza? Então, ó, meu f de x vai ser f vezes, ó, tá colado alfa, cosseno de alfa. E o meu f de y está separado, então vai ser f seno de alfa. Tranquilo? Eu dei um exemplo aqui na aula. Então, ó, meu f de y. Como é que vai ser meu f de y? Menos 3i mais 4j. Foi isso que eu coloquei aqui, ó. Menos 3i mais 4j. Então, aí como é que eu faço para achar o módulo? Ó, esse é um triângulo manjado, tá? Quando o cateto é 3, 4, a hipotenusa é 5. Por que 3? Ó, é menos... Ah, professor, mas é menos 3. Mas é menos 3 vezes menos 3. Menos 3 vezes menos 3 dá 9, mais 9. E 4 ao quadrado é 16. 16 mais 9, 25. 25. Não deu para ver. 25, raiz de 25 é 5. Tá? Então, no ensino médio eu sempre falo isso. Olha, gente, esse é o ângulo, é o triângulo retângulo 3, 4, 5. Ou múltiplos dele, eu posso multiplicar. Então, pode ser 0,3, 0,4, 0,5. Posso ter 6, 8 e 10. Tá? Uma coisa importante é a tangente. Tá? A tangente não dá para ver porque minha fotinha tá aqui. Deixa eu apagar um pouquinho a fotinho, só para vocês verem. Opa!
a tangente vai ser f de y sobre f de x. Tem um detalhezinho aí que a gente tem que ver aqui. A tangente ela vai dar o ângulo nos quadrantes ímpares, né? Então, 1 e 3 e 4 e 2. Então, tem que, desculpa, pelo desenho, identificar se ele está no 1 ou no 3, ou no 2 ou no 4. Ok? Isso também dá para dar um jeito, exercício em cima de exercício para vocês chegarem a essa identificação. Opa, faltou um negocinho aqui, né? Mas tudo bem. Que pena. Não, volta. Não dá para voltar. Então, aqui nós temos a figura, temos uns vetores e eu quero que vocês representá-lo como versor, né? Então, ó, eu tenho dois quadradinhos à direita, então 2 mais 2i positivo e 3 quadradinhos para cima. Então, mais 2i mais 3j. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 mais 3, 13, raiz de 13 dá algo próximo de 4. 9 mais 4, 13. Está aproximado aqui, tá? A tangente de alfa é 3 meios, né? Ó, x dividido por 2, por y dividido por x. E aí, se eu colocar na minha calculadora, em graus, cuidado com isso, vai dar 56 graus. Então, o ângulo que o A forma com esse x é de 56 graus. Ok? Vamos para o B? B é a mesma coisa, né? Ó, só que tá para trás, né? Ó, menos i, 1, 2, 3, 4j. 4 é 16, mais 1, 17. Raiz 17 é aproximadamente 4 metros também. Aproximadamente, tá? Ó, a tangente de alfa vai ser y sobre x, então 4 menos 1 dá menos 4. Se você colocar na calculadora, ele vai dar o ângulo aqui de baixo, vai dar um ângulo negativo. Gente, vai dar um ângulo negativo. Como eu sei que ele está no segundo quadrante, eu tenho que converter para o segundo quadrante, 104 graus. O C. Professor, isso é simples. 2 quadradinhos para a direita mais 2i. O módulo vai ser 2 e o ângulo é 0. Se eu vejo pelo... Opa, deixa eu apagar aqui. Ó, o D, ele só tem 3 para baixo, 270 graus. Também simplesinho, sai direto. Fácil, né, gente? É aqui que apareceu. Olha, uma coisa interessante é o seguinte. Em engenharia elétrica, vocês mais para frente vão ver fasor. O que é o fasor? É o módulo do vetor, no caso lá do elétrico, tá? Não vou adiantar. Mas, ó, aqui é o módulo e aqui ele tem um símbolo da divisão, né? Esse quadradinho. E aqui vai o ângulo fasoral. Então, no caso, o A na forma de fasor, o vetor A é dado como 4, essa chavinha de 56 graus. Tá? Mas vocês vão ver mais pra frente e vão lembrar de mim, tenho certeza. Sou inesquecível. Tá? Nós fizemos esse exercício 2. Eu não vou fazer agora, mas olha, o que eu quero que vocês reparem aqui, importante nesse resumo. Tá vendo esse vetor A? Ele é exatamente igual ao vetor F, só mudou a origem, tá? Se ele é igual, então A é igual a F mesmo. A é igual a F. E tem mais dois que são iguais, ó, o C e o D. O C e o D são exatamente iguais, tá? Só mudou a origem. Aqui nós temos um exercício, né, do livro, onde o nosso camarada vai de Ribeirão Preto até Bauru, de Bauru para Sorocaba, de Sorocaba para São Paulo, São Paulo para Campinas, Campinas para Piracicaba e Piracicaba volta de novo para Ribeirão Preto, tá? Eu fui e peguei esses, eu quero que vocês formem esses vetores. Bem, atualmente a nossa tecnologia é muito avançada, então a gente tem as posições GPS de cada cidade.
E pus aqui, ó, posição GPS. Nesse caso eu peguei do Wikipedia. Só que, ó, uma coisa importante é o seguinte, vocês têm que saber converter, gente. Ó, quando tá 21 graus, 10 minutos, 40 segundos, eu tenho que converter para só graus e casas decimais. Como eu faço? Eu pego 40 segundos e divido por 60. Quando eu divido 40 por 60, eu vou ter uma fração, um valor 0, alguma coisa, que é a fração de minutos. Então, eu divido 40 por 60 e esse resultado eu somo a 10. Vai dar 10, alguma coisa. Só que é 10 minutos. 1 minuto para grau tem que ter 60 minutos. Então, eu tenho que dividir esse 10, alguma coisa por 60. Se eu dividir esse 10 alguma coisa por 60, vai dar 0,1778 aproximadamente, lógico. Somo com 21, tem meu ângulo. Por que negativo, professor? Porque é sul. Sul para baixo, lembra? Para baixo. Meu Y para baixo, negativo. E o oeste é para a esquerda. Então, o meu oeste também é negativo. Fiz a mesma conversão, tá? Aí, ó, deixa eu apagar aqui minha fotinho para mostrar para vocês. 1 grau é mais ou menos 111,12 quilômetros. Então, se eu multiplicar esses graus por 111,12, eu tenho o vetor posição em quilômetros. Essa posição é em relação aonde encontra o eixo de Greenwich, que é o zero, em relação leste-oeste, é o zero, é o Greenwich, e o Equador, sul. Então tem um ponto mais ou menos próximo da África, onde é o 0, 0. Então essas aqui são as coordenadas em relação ao 0, 0. Como eu achei a mesma coordenada em relação ao 0, 0 de Bauru, aqui, ó, Bauru, aqui, ó. Se eu subtrair, como que eu faço? É o delta, tá? Então eu tenho que pegar final menos inicial. Final menos inicial deu isso daqui, tá? E IJ eleva ao quadrado, tira a raiz quadrada, tudo na calculadora e tenho a distância, né? Que é o módulo desse vetor de Ribeirão Preto a Bauru. Deu 178,71. Fiz a mesma coisa de Bauru para Sorocaba, porque o pessoal me pediu, 221,64, tá? E eu pedi uma atividade, uma tarefa, que vocês fizessem todas essas contas para os demais. Fácil. Opa, câmera. Fácil. Não, professor, tem muita conta, mas olha, gente, vocês podem usar calculadora. Eu não restringo calculadora. Então, pega a sua Cássio, sua calculadora Xing Ling, científica qualquer, e vai fazer essas contas. Por que, professor, tem que fazer essas contas malucas? Meu querido, você tem que saber dominar sua calculadora. Engenheiro tem que dominar a calculadora, tá? Tem uma história em outro lugar que eu dei, que chegou o aluno no primeiro física, né, primeiro curso de física que eu estava dando lá na instituição, ele chegou para mim com uma calculadora HP 19, 49, 45, maravilhosa calculadora. Ele falou, professor, o senhor disse que pode me ajudar? Eu queria ajudar a usar essa calculadora. Aí eu virei para ele e falei, olha, essa calculadora é maravilhosa, eu sugiro o que eu souber eu te passo, tá? Mas na minha matéria você vai perder tempo com essa calculadora. Até você dominar ela, você vai perder um tempo. Você não tem outra simples? Aí ele veio com aquela Cassiozinha padrão. Eu falei, usa Cássio. Usa Cássio, que é mais simples, que você não vai ter menos erro. Eu vou falar em cima dela. Usa a calculadora, você domina ela. E aos poucos você vai dominando a outra. Tá? Mas na prova, não perde tempo com a outra. Faz com essa aqui, com a Cássio, que resolve. Resolveu mesmo, passou. Então vamos lá. Situação, caminhão dos Correios. Situação, problema. Vamos ajudar Lucas, funcionário do Correio, a analisar fisicamente seu trajeto de entrega. Lucas dirige o caminhão e faz um trajeto percorrendo 2,6 km na direção norte, para cima. Em seguida, vira à direita
e percorre mais 4 km na direção leste. Enfim, ele vira à esquerda em uma rua que faz 45 graus com a rua que ele estava anteriormente e percorre 3,1 km na direção nordeste até estacionar o caminhão. Vamos determinar o modo, direção e sentido do deslocamento resultante. Aí eu tenho somas de vetor, né? Então, como é que eu faço a soma de vetores? Professor, o senhor não falou isso. Tudo bem? Por favor. Quando eu tenho soma de vetores, eu tenho o primeiro vetor, vamos assim, né? Eu tenho o primeiro vetor, então eu tenho início e fim. Eu pego o segundo vetor e o início dele eu coloco no final do primeiro. E aí eu vou fazendo isso com os outros vetores. Aí o final, a soma vetorial é o quê? É eu pegar o início do primeiro e o final do último. Tá? Faço um vetorzão só. Essa é a soma. Então eu preciso desenhar. Olha que belezinha. Então ele foi 2,6 para norte, 4 para leste e depois 3,1 fazendo um ângulo de 45 graus. No final desse vetor vai ser o final do vetor resultante. E o início vai ser o início do primeiro vetor. O vetor lá de trás. Então eu faço esse vermelho aqui, é o vetor resultante. Desenho tem todos os seus erros, seus ajustes. Como é que eu faço isso matematicamente? Professor, eu tenho o primeiro vetor, 2,6J positivo. O segundo vetor é 4,I positivo. E o terceiro? Eu tenho que decompor. É 3,1 vezes cosseno. Cosseno, ó, colado. Tá? 45i. Mais 3,1 seno, separado. 45 graus. Faço essas contas, dá 2,2i. Mais 2,2j, porque 45 é um ângulo bem bonitinho. É o único ângulo que os catetos... Quer dizer, o único ângulo no primeiro quadrante que os catetos são iguais. Né? Somo tudo. Professor, mas eu tenho que somar I com J? Não, ó, somo I com I, J com J. Tem o meu vetor resultante. Esse é o meu vetor resultante. Olha que legal. 6,2I mais 4,8J. Fácil. E aí ele já me dá o sentido e direção. Direção e sentido. Faltou só o módulo. Né? Professor, módulo é só eu fazer esse ao quadrado, mas esse quadrado tira a raiz, que dá 7,8. E o ângulo? O ângulo é arco tangente de y, 4,8 dividido por x, 6,2. Põe lá na Cássio, divide e tira o arco tangente, que é o inverso da tangente, e vai dar 38 graus. Né? 38 graus aqui, ó. Direção nordeste. Tranquilo, né, gente? Que bom que vocês entenderam. Aí vamos para os exercícios, finalmente para os exercícios, né? Já temos 23 minutos de gravação. Eu tenho uma grandeza vetorial, pode ser representado por, três coisas. Módulo, direção, sentido. Professor, então eu entender. Exatamente, você entendeu tudo. Módulo, direção, sentido. Próximo. Considere dois vetores perpendiculares entre si. Perpendicular, perpendicular entre si. Quando é perpendicular, forma um ângulo de 90 graus. Então, do começo até o fim, vai formar um triângulo retângulo. Ele quer o módulo do vetor resultante. Então, raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Bota aí na caixa de vocês. Quanto que dá? 13. Simples, 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 professor. Último exercício. É possível formar os vetores a partir dos componentes, né? Por exemplo, A é igual a 2i mais 3j, B menos 3i menos 5j. A soma desses vetores é somar i com i, j com j. Então, 2 com menos 3 dá menos 1i. Tá vendo aqui, 2i com menos 3 dá menos 1i. Não pode somar 2i com 5j, tá? I e j não se mistura, só aí tem que fazer o Pitágoras, tá? 3j menos 5 menos 2i. Pô, fácil. Agora ele quer que ele some esse vetor com o vetor c. Então,
Menos I com mais I dá 0I, some o I. Mais 2, quer dizer, menos 2 com mais 6 dá mais 4J. Mais 4J, letra B. Pessoal, obrigado por terem me ouvido. Desejo para todos um excelente estudo e até a próxima aula.